Vamos meditar na santa palavra de Deus por mais esta oportunidade. E desta feita vamos ler capítulo 13 de João, de 1 a 5. Vamos ler também o versículo 15 e o 16. Diz-nos a palavra de Deus: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta de cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 15 e 16. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Palavra do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você nessa passagem muito maravilhosa. Jesus estava já partindo para o final do seu ministério terreno aqui. Ele queria deixar aos seus discípulos uma mensagem, uma palavra que fizesse diferença para a história deles. Eu quero falar sobre o tema o discípulo lavador de pés. O texto diz que Jesus Cristo estava assentado à mesa da Santa Ceia e de repente ele interrompe como que faz isto para dar uma lição, um ensinamento que deveria ficar no coração e nas mentes dos seus discípulos. Eu imagino Jesus assentado à mesa da Santa Ceia, olhando para os seus discípulos, sabendo que a sua hora estava chegando. De 13 a seguir de João é a despedida de Jesus Cristo, até a oração sacerdotal de 17 de João. E Jesus está ali. O que fazer? Eu imagino. O que fazer? O que é que eu posso deixar para os meus discípulos, para que eles realmente sejam discípulos, para que eles realmente entendam o que eu faço, o que eu fiz, o que eu quero que eles façam. De repente Jesus deixa a mesa da ceia, tira as vestes de cima, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Era costume do judeu lavar os pés quando marcasse uma festa em uma casa. Em casa deles eles tomavam banho, mas no trânsito, no ir até o local da festa, da ceia, sujavam os pés. Então era costume chegar numa casa e lavar os pés. O que não era costume era quem estava agora lavando os pés. Na literatura rabínica nós aprendemos que nem os escravos judeus lavavam os pés dos outros. Na verdade, eram as mulheres, crianças ou um escravo gentil que faziam isso. E agora Jesus é quem vai lavar os pés dos discípulos. Jesus é o mestre. Jesus é o cabeça. Jesus, Pedro já havia dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por isso, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e chega a Pedro, Pedro não quer que isso aconteça. Pedro diz, não, Senhor, tu não lavas os meus pés de modo nenhum, não aceito. Porque Pedro sabia que aquilo ali era trabalho de um escravo gentil, ou de uma mulher ou uma criança. E se não tivesse nenhum destes, um escravo judeu,
se não tivesse o escravo judeu, que fosse o menor dos discípulos, que fizesse aquilo. E Jesus estava ali, o maior se fazendo o menor, mostrando coisas e lições maravilhosas. E quando chega em Pedro, que Pedro recusa, Jesus disse: o que eu estou fazendo, Pedro, você não vai entender agora, depois você entenderá. Pedro, se você não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro disse: então, Senhor, lava não só os pés. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. E agora Jesus lava os pés de Pedro. Eu fico imaginando, na sequência, os discípulos de Jesus, imaginando a cena. Mas o que eu posso imaginar aqui é quando Jesus vai lavar os pés de João. João é aquele que reclina no seu ombro. João é o discípulo amado. João é aquele que tem prazer em estar perto de Jesus, e Jesus tem prazer em estar perto de João. Lavar os pés de João é muito fácil. Dá pra gente pegar até uma esponjazinha mais macia, caprichar melhor, não é verdade? Pois João amava Jesus, amava com um amor especial. Mas o que mais imagino eu é quando Jesus vai lavar os pés de Judas. Judas era quem o trairia. Judas era aquele que roubava da bolsa. Judas era o amigo íntimo que trairia o seu amigo Jesus. Judas é o que em Mateus 26:50 daria um beijo na face de Jesus, mas um beijo de traição. E Jesus agora, diante de Judas, lava os pés de Judas, tal como fez com os pés de João e de Pedro. E Jesus fala para eles: olha, eu vos dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. E entendam que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem aquele que foi enviado maior do que o que o enviou. Jesus estava dando um exemplo de humildade, de simplicidade, de um coração desprovido de coisas ruins. Jesus estava dando um exemplo para os discípulos, que eles não esqueceriam jamais. E eu quero te perguntar, você que está meditando comigo nesta palavra, que tipo de discípulo você é? Como você tem se comportado diante dos que te traem? Como você tem se comportado diante daqueles que, como no caso de Pedro, não aceitam que você faça o que decidiu fazer? Como você tem se comportado também diante de discípulos, de pessoas que estão aí com você, como João, que te ama tanto? Jesus nos dá uma lição maravilhosa, que era para ficar na mente daqueles discípulos, que era para ser impregnado na alma deles. Eu imagino Pedro olhando para Jesus, tirando as vestes de cima, pegando uma bacia com água, cingindo com toalha e começando a lavar os pés dos discípulos. Você teria coragem de fazer isso com certos discípulos, com certas pessoas que estão próximas de você? Muitos, quando tem que lavar os pés dos Judas por aí, brigam, defamam a pessoa, usa o seu Facebook para colocar desabafos e inventam histórias e fazem tantas coisas. Jesus não. Jesus, quando era injuriado, não injuriava. Jesus nos ensinou no primeiro sermão, dos 5 grandes sermões de Mateus, capítulos 5 a 7, que quando alguém bate numa face nossa, nós devemos oferecer a outra. Ensinou também que quando alguém quer que a gente ande com ele, às vezes quer até nos obrigar a andar 1 milha, que andemos 2. Jesus ensina que se alguém pede de nós as nossas
capas, que nós possamos dar também as outras vestes. Jesus ensina que nós temos que amar quem nos persegue, amar quem nos odeia. Nesse grande sermão de Mateus, ele diz que os publicanos amam os publicanos, os ladrões amam os ladrões. É claro, tem pessoas que fazem parte de uma quadrilha e que até morreriam pelo outro membro da quadrilha. Mas esse não é o amor que Jesus quer nos ensinar. O amor que Jesus quer nos ensinar, o amor do discípulo lavador de pés, é o amor que ama quem nos odeia. É o amor que ama quem nos persegue. E as atitudes de quem ama não são de palavras, são pelas mãos, são obras. Jesus mostrou que amava a todos igualmente. E eu quero que você entenda que Jesus Cristo não escolheu Judas para ser o traidor, embora as escrituras já tivessem profetizado isso. Jesus orou a noite inteira para escolher 12 discípulos que fossem evangelistas, que fossem apóstolos, que fossem os divulgadores do evangelho verdadeiro. Judas, com as suas atitudes, é que se afastou do Senhor e se tornou o traidor. Mas mesmo assim, Jesus não deixa de lavar os seus pés. O que Jesus nos ensina um pouco mais sobre isso? Quando Judas vem a Jesus, no capítulo 26, 50, com todos os guardas preparados para prendê-lo, Judas beija a face de Jesus. Jesus faz uma pergunta: a que vieste, meu amigo? Jesus não estava ironizando. Jesus tinha Judas como amigo. Eu quero te dizer uma coisa. Essa lição é muito profunda. Nós temos que aprender a ter as pessoas como amigos. Embora, em alguns casos, elas não sejam nossos amigos, nós temos que ser amigos delas. Por isso que nós oramos pelas pessoas que estão drogadas, pelos que têm problemas com prostituições, com vários tipos de pecados. Nós oramos, nós rogamos, nós lavamos os seus pés. Quando você se tornar um discípulo lavador de pés, você vai perceber que cristianismo é mais simples do que se imagina. Estamos aqui num cenário, um fogão a lenha, numa chácara, num lugar que essa parte aqui é tão simples, nos remete ao passado. Que tal se você pensar um pouco mais no dia que você aceitou Jesus? Quando o primeiro amor tomava conta do seu coração, que você não guardava mágoas, que você fazia questão de andar a segunda milha e de oferecer a outra face. É hora de voltar ao primeiro amor. Sabe por que Jesus deu esse exemplo? E por que esse foi o escolhido exemplo final? Para que aquele povo, aqueles discípulos, fossem seus imitadores, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua maneira de agir e reagir. Jesus quis deixar na mente dos seus discípulos que viemos para servir, que viemos para lavar os pés uns dos outros. Pastor Lindomar, se eu fizer isto, do jeito que as pessoas estão hoje tão exaltadas, eu vou desaparecer do mapa, pastor. Hoje o contexto é outro. Eu quero te lembrar que Jesus é o mesmo, que a palavra é a mesma palavra, os mesmos exemplos. E que quando você faz isso, talvez não esteja agradando a outra pessoa, e talvez a pessoa fique até indignada, mas você estará agradando a Deus e mostrando que é um discípulo lavador de pés, que aprendeu o que ele ensinou e que quer viver esses ensinamentos. O Senhor, agradando da sua vida, estará contigo, te abençoará, não permitirá que você perca o primeiro amor, será o teu Deus, o teu refúgio, porque tu és o seu discípulo. O discípulo sempre faz o que o mestre lhe ensinou, ou o que o seu mestre faria
se estivesse no seu lugar. Aprenda. Jesus é simples, sua palavra é simples, seu amor é simples. Ser seu discípulo é simples também. Volte hoje ao primeiro amor, ao verdadeiro cristianismo, onde muitos foram para as fogueiras, para o Coliseu, para certos lugares de luta, de dor, de sofrimento, de angústia, e morreram cantando. Não eram fanáticos, eram discípulos. Que Deus te abençoe e que te faça um discípulo que a cada dia cresce e revela Jesus em sua vida. Para finalizar esta palavra, quero lembrar aqui com você de uma passagem maravilhosa que nos ensina, uma mensagem que até eu recebi pela internet, que nos ensina alguma coisa sobre isso. Diz que tinha uma mulher que era cega, estava num aeroporto e vendia maçãs. E de repente alguns irmãos atrasados, última chamada do voo, eles saíram correndo e um deles resvalou naquela banquinha de maçãs e as maçãs caíram, se espalharam no salão daquele aeroporto. E mesmo assim continuaram correndo por causa do voo. E um deles não teve coragem, parou e disse: olha, avisa minha esposa que eu vou no próximo voo, eu tenho que ficar. E ele voltou, pegou aquelas maçãs, devolveu a banquinha daquela mulher que era cega e ainda arrancou um dinheiro do bolso, R$100. E disse: olha, eu estou lhe dando aqui, pondo na sua mão R$100 para que você cubra os prejuízos. Tiveram maçãs pisadas e se perderam, mas eu estou dando isso aqui para você. E aquele homem foi se afastando da banquinha, quando aquela mulher cega chamou: moço, espere um pouco, moço. Ele disse: pois não. E ela perguntou: você é Jesus? Medite nisso. Jesus será visto em nós quando fizermos o que Jesus faria através de nós e em nós. Seja um discípulo que pegue as maçãs e que ressarce o prejuízo do outro. Espere o próximo voo. Não perderemos a nossa viagem aos céus se vivermos como discípulos, lavador de pés. Que Deus seja contigo. E eu quero rogar a Deus agora, orar, para que nós tenhamos aprendido esta lição. Que eu e você voltemos à humildade e à simplicidade das coisas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, tão fiel, tão justo, tão querido, que veio aqui na pessoa do seu Filho, nosso amado Jesus, que nos ensinou tantas lições de humildade e de amor. Senhor, queremos ser imitadores de Ti. Tua palavra nos convida em Efésios 5:1 para sermos imitadores do Senhor como filhos amados. E nós queremos ser esses discípulos, Senhor, que imitam o exemplo que o Senhor nos deu. Não que saia lavando os pés dos outros, mas que viva esta vida com gestos de humildade, de simplicidade e de muito amor. Perdoa os nossos pecados, as nossas ignorâncias, as nossas arrogâncias, Senhor, exaltações, Senhor. Sempre nos faça saber que somos pó. Sempre nos faça saber que o nosso Mestre morreu na cruz para dar-nos exemplo e nos amou até o fim. Por isso, nos ajude a oferecer a outra face, a andar a segunda milha, a dar, meu Deus, as nossas contribuições àqueles que precisam. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Tu és. Que a oração que Paulo fez aos Gálatas,
que orava a Ti, Senhor, para que eles, os Gálatas, tivessem o privilégio de ter Cristo formado em si. Eu rogo que o Senhor forme Cristo em nós e que sejamos verdadeiros cristãos, ou seja, cristos pequenos, discípulos que são humildes no Senhor. Me ajuda, Senhor, e ajuda este que nos ouve. Eu declaro a Tua graça para nos tornar discípulo lavador de pés, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.